Olá, olá, muito bom dia para você. Bom dia, que bacana começar esse domingo com você na sua companhia, dia 2 de outubro, histórico para todas as cidades do nosso Brasil. As eleições municipais devem movimentar quase 8 milhões de pessoas só no nosso estado. Vamos escolher quem irá nos representar na gestão, na administração das cidades. Por isso, este domingo é muito importante. Aqui no nosso estúdio nós temos companhia do professor e cientista político Eduardo Miranda e também do comentarista Gelson Negrão. E os olhos da Rede Massa vão estar por todo o Paraná. Nossos repórteres mostram para você, ao vivo e também em reportagens, quais são as curiosidades, os desafios e os perfis dos candidatos. Basta levar o título de eleitor. Se perdeu, vale outro documento de identificação com foto. Selfie não pode de maneira alguma. É exatamente essa outra área que virou um dos grandes desafios para os próximos anos. Uma saúde pública municipal que funcione. Do que é que Londrina mais precisa? A saúde, né? Porque a saúde está precária, né? 262 mil eleitores vão às urnas. 8 candidatos desejam assumir a gestão da cidade pelos próximos 4 anos. Aqui não haverá segundo turno e 5 candidatos disputam a vaga de prefeito. No passado, Curitiba era sinônimo de futuro. Uma cidade que tinha fama pela qualidade de vida e planejamento urbano. O novo prefeito de Londrina precisa tomar medidas rápidas, que tragam resultados duradouros. Ponta Grossa tem pouco mais de 220 mil eleitores. Um pequeno resumo do que você vai ver ainda hoje nesta edição e durante a manhã a gente vai te levar a vários cantos do nosso estado com os nossos repórteres ao vivo. E neste momento quem está no Tribunal Regional Eleitoral em Curitiba é o Lucas Rocha, no estúdio da Rede Massa montado para essa cobertura. A votação começou há pouco mais de 1 hora, né, Lucas? Como é que está a situação por enquanto aqui no nosso estado? Bom dia. Bom dia, escola. Bom dia a todo mundo que está aí no estúdio na Rede Massa. E, pois é, você falou do estúdio aqui no TRE, é muito bonito o estúdio montado pela Rede Massa para esse programa especial. Todo mundo que estiver na internet pode usar a hashtag Voto da Massa para se comunicar com a gente, não é verdade, escola? E a gente está aqui acompanhando todos os últimos detalhes dessas eleições de 2016 para prefeito e para vereador. O que acontece? Aqui no TRE chegam todas as informações de todo o estado. Por exemplo, 8 urnas quebraram em todo o estado do Paraná neste começo de eleição, ou seja, tiveram que ser substituídas. É um número pequeno em relação a 2014 e 2012, por exemplo. Tivemos também algumas ligações para mesários reserva escola. Por exemplo, quem estava programado para atender uma zona eleitoral como mesário. E aí, por algum problema, não pôde atender, eles ligam para o mesário que estava como reserva e a gente teve algumas ligações, sim, para estes mesários reservas. De resto, tudo tranquilo por aqui, não tem muita movimentação. Por enquanto, a gente sabe que ao longo do dia tudo vai ficar muito corrido aqui, é até difícil de andar no TRE, por isso esse estúdio especialmente montado aqui pela Rede Massa para acompanhar o hashtag Voto da Massa. Por enquanto, tudo tranquilo, mas tudo vai ficar muito corrido ao longo do dia. Escola. Valeu, Lucas. Obrigado. O Lucas comentou aí, ó, você está vendo no canto do seu monitor a hashtag Voto da Massa, você participa. Está em algum local de votação com muito santinho no chão? Tira uma foto, posta nas redes sociais com essa hashtag, quem sabe pode aparecer aqui. O clima também, né? O tempo, a previsão do tempo, a gente pode ajudar o pessoal que ainda não saiu de casa e vai votar neste domingão com essa hashtag. E até às 11 da manhã aqui na Rede Massa você vai ter os detalhes das eleições nas principais cidades do Paraná, além das equipes nas ruas, nossas redações, né, os produtores apuram tudo o que acontece no nosso estado.
Tem notícia na TV e no portal massanews.com. Como a gente disse há pouco, temos 2 convidados aqui no nosso estúdio e a gente começa conversando com o professor Eduardo Miranda, o Gelson Negrão. Um bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pela presença de vocês aqui. Vamos começar falando desse clima de eleições, né, Edu? A gente teve uma campanha, né, com muito menos tempo, né, professor? Você acha que isso chegou a influenciar no clima? Teve gente que falou, nem parece que estamos em eleição. Qual que é a sua opinião, professor? Bom dia a todos, primeiramente. Eu também senti isso, né? Acho que essa redução do período de campanha impactou sim, inclusive nas estratégias de campanha das equipes envolvidas, né? Foi tudo muito novo, né? Foi muito rápido, né? Porque a gente estava também inserido assim num contexto nacional muito forte, né? Então o eleitor ficou muito preso àquelas questões mais do cenário nacional, Brasília, e prestou pouca atenção no local, né? No municipal. E quando se deu para perceber, já estava acontecendo, estava prestes a acontecer o período eleitoral. A campanha de TV, nesse sentido também, sendo mais diminuta, também influencia muito, né, a percepção do eleitor frente ao que está acontecendo. Então, nesse sentido, na minha opinião, é até um pouco prejudicial para a própria política e para a própria decisão dos eleitores lá no final. Dá para dizer que os candidatos com menos tempo de propaganda, eles usaram a criatividade nesse ano? Você, Gelson, que acompanha a política também há bastante tempo, deu para sentir? Eles foram criativos nas campanhas menores ou parece tudo na mesma? Bom dia, escola. Bom dia, Thaís. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Ainda não. Foi um grande teste para todas as campanhas, né? Há muito ainda que se descobrir em termos de estratégia, não só a questão do tempo, mas o financiamento das campanhas também mudou radicalmente o eixo das campanhas. E o que nós vimos como diferencial nesse primeiro momento, e os candidatos parecem terem aproveitado bem, foram os debates, os encontros. Nunca se participou tanto de debates, de encontros pontuais promovidos por associações, por entidades, por clubes de serviços, por emissoras de rádio, TV, jornal, portal, enfim. Eles trataram de correr para esses encontros para dar visibilidade às suas propostas. Era a chance que eles tinham. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas ainda tem um longo caminho pela frente, muito aprendizado em função das mudanças que chegaram. A gente vê vários nomes que nunca se envolveram, né, com política. Será que vamos ter renovação, professor? Como é que o senhor analisa isso? A taxa de renovação geralmente é alta, né, nas câmaras municipais principalmente, né? Agora, tem que ter uma leitura mais crítica dessa renovação, porque muitas vezes essa renovação, no sentido da terminologia, ela quer dizer uma pessoa que não era candidato ou não se reelegeu, mas muitas vezes esse novo, né, parlamentar, esse novo vereador, ele já vem também de uma estrutura anterior de ser ex-prefeito ou ex-deputado, ou pertence a uma família que já teve algum mandato. Então, a gente tem que cuidar com a palavra renovação, porque ela dá uma ideia de que é gente nova, mas quando você vai olhar mais criticamente, muitas vezes essa taxa é bem menor do que parece. Muitos candidatos nessa mesma situação, tanto na capital quanto no interior do estado. E a gente vive, como vocês comentaram, um ano político muito turbulento, né? Impeachment de presidente, cassação de presidente da Câmara. A gente pode dizer que o eleitor vai desacreditado às urnas ou não? Isso daí pode dar um novo gás? Sem dúvida que há uma influência muito pesada de tudo que vem acontecendo, sobretudo o efeito Lava Jato, né? Isso trouxe para uma parcela da população descrença na classe política, mas por outro lado há também um motivador de renovar, de trocar, de substituir, de investir numa nova geração política, né? Os que estão chegando agora, sobretudo os novos políticos, ou esse novo extrato da sociedade, tem uma responsabilidade muito grande. Essa eleição municipal, ela é, acima de tudo, um marco no processo, né? Eleição em nível federal é importante, Senado, para a Câmara Federal, mas tudo começa aqui embaixo, tudo começa no município. Então, uma eleição municipal bem sucedida, com um bom extrato, dará o tom, quem sabe, de um novo momento político para o país. Mesmo com todo esse cenário que a gente não pode deixar, né, professora, de se envolver com política realmente, né? Tem ter interesse por isso. Um dado que pode mostrar esse interesse foi, aqui em Curitiba, por exemplo, o número de candidatos, né? A gente se surpreendeu nesse sentido, a gente teve mais de 1.000 candidatos a vereador para 38 vagas. A gente brinca, é um vestibular bastante concorrido, do tipo dos cursos mais concorridos da Universidade Federal. Mas também é preciso analisar com carinho também esses números, porque
me parece que foi muito um afã das pessoas participarem no sentido mandatário, né, no sentido partidário, político da política, mas a política pressupõe muito mais do que isso, né? Assim como no domingo hoje nós vamos votar, as pessoas pensam que a participação política está muito ligada a esse ato, né? O ato de hoje de ir lá na urna depositar o seu voto. Mas a gente vislumbra uma participação política um pouco maior, né? A qualidade da democracia está vinculada a uma participação maior no sentido de não ser só partidária ou só na hora do voto, né? Então, o acompanhamento dos debates políticos, a participação no bairro, as questões do dia a dia, a política mais miúda mesmo, também é política, né? Então a gente tem que separar um pouquinho essa visão da política só dos partidos, da política do dia a dia, porque a decisão do teu condomínio, a decisão ali da faixa de pedestre, no mercado, a fila, tudo é um pouco nós ali tentando conviver, né, em uma coletividade, e a ideia da política é essa também. Certeza. Bom, dúvidas na hora de votar? Confira o que pode e o que não pode hoje, no dia 2 de outubro. Frente a frente com a urna, nem tudo é permitido. Será que eu posso levar o celular na hora de votar? Quem responde é o juiz eleitoral Elias Rezende. O uso de celular nas cabines de votação está proibido pela legislação eleitoral. Selfie não pode de maneira alguma. Então, o eleitor que levar o celular para o local de votação, ele deve deixar na mesa e, posteriormente, o voto, ele pega o celular de volta. Será que pode as crianças menores acompanhar a gente na votação? Pode levar a criança, que não tem qualquer problema, dentro da cabine de votação. Outra dúvida comum é sobre o que é considerado crime no dia da votação. Se questiona muito se eu posso usar uma camiseta do meu candidato ou da minha candidata, escrito o nome, né, indicando quem é, né, o candidato. Eu posso usar? A lei eleitoral prevê que a manifestação silenciosa do eleitor é permitido. Então, a pessoa que tem uma camiseta, que tem um boné, ela pode adentrar no local de votação, desde que não configure boca de urna. O vandalismo nos locais de votação também é crime, investigado pela Polícia Federal. No dia 2 de outubro, o horário para votar vai ser aquele que todos estão acostumados. Das 8 da manhã às 5 horas da tarde, basta levar o título de eleitor. Se perdeu, vale outro documento de identificação com foto. Neste ano, nós votamos primeiro no vereador, depois no prefeito. E é importante levar os números anotados. A orientação que a gente dá, principalmente para vereador, é que a pessoa leve o número do candidato que ele pretende votar. Quem estiver longe da cidade onde vota pode justificar. E mesmo quem não votar ou justificar no primeiro turno, ainda deve participar em caso de segundo turno. Então tá aí, ó, locais de votação abertos desde as 8 da manhã, vão até as 5 horas da tarde. Você pode exercer o teu papel de cidadão neste domingão. E 8 candidatos disputam a prefeitura da capital do estado. Confira quem são eles. O empresário da área de educação, Ademar Pereira, concorre pela primeira vez à prefeitura de Curitiba pelo PROS. Porfírio Weng, do mesmo partido, é o candidato a vice. Gustavo Fruit tenta a reeleição pelo PDT. O atual prefeito já foi vereador na capital e deputado federal por 3 mandatos. O vereador Paulo Salamone, do PV, é o candidato a vice. Maria Vitória é a candidata do PP. Ela tem 24 anos, é formada em hotelaria e gestão e está no primeiro mandato como deputada estadual. O vice é Luciano Pisato, do PRTB. O PSD tem como candidato o deputado estadual Neile Prevot. Ele tem 43 anos, é jornalista e já foi vereador em Curitiba. O candidato a vice é do PSC, João Guilherme. Rafael Greca concorre pelo PMN. Greca é engenheiro, já foi vereador, deputado estadual, federal e prefeito de Curitiba entre os anos de 1993 e 1996. O vice na chapa é Eduardo Pimentel, do PSDB. O candidato do PMDB é Requião Filho, advogado, 36 anos, exerce o primeiro mandato como deputado estadual. O vereador Jorge Bernardi, da Rede Sustentabilidade, é o candidato a vice. Tadeu Venere é o candidato do PT. Venere já foi vereador e está no 4º mandato como deputado estadual. O advogado Nasser Ahmed Alan, do mesmo partido, é o candidato a vice.
O PSOL entrou na disputa com Xênia Mello. Xênia tem 31 anos, é advogada e concorre à prefeitura pela primeira vez. O candidato a vice é Rodolfo Jaruga, do mesmo partido. E o Ibope divulgou no último sábado, ontem, a última pesquisa Ibope para a Prefeitura de Curitiba. E tem mudança na preferência dos eleitores, segundo o levantamento. Teremos o segundo turno na capital. Vamos aos números. Na primeira pesquisa, em agosto, Rafael Greca, do PMN, tinha 28%. Foi a 45% e agora tem 30% das intenções de voto. Gustavo Frutti, do PDT, tinha 19%. Caiu para 16% e agora tem 19%. Neile Prevot, do PSD, foi o candidato que mais cresceu. Começou com 6%, manteve o percentual na pesquisa seguinte e está tecnicamente empatado em segundo lugar com 15% da preferência dos eleitores. Requião Filho, do PMDB, começou com 16%. Na segunda pesquisa caiu para 8% e manteve o mesmo índice. Maria Vitória, do PP, tinha 4%, subiu para 6% e agora tem 7%. Tadeu Venere, do PT, tinha 2%, foi a 4% e agora chegou a 5%. Xênia Mello, do PSOL, e Ademar Pereira, do PROS, registraram 1% das intenções de voto. Os votos brancos e nulos somam 9% e não sabem ou não opinaram 5%. E o Ibope também analisou apenas os votos válidos, ou seja, sem considerar brancos e nulos e indecisos. Acompanhe. Na pesquisa de votos válidos em que não são considerados brancos, nulos e indecisos, Rafael Greca, do PMN, tem 35%. Gustavo Frutti, do PDT, 22%. Neile Prevot, do PSD, aparece tecnicamente empatado no segundo lugar com 17%. Requião Filho, do PMDB, tem 9%. Maria Vitória, do PP, aparece com 8%. Tadeu Venere, do PT, tem 6%. Xênia Mello, do PSOL, 2% e Ademar Pereira, do PROS, 1%. A pesquisa ouviu 1.001 eleitores entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa está registrada no TRE.